Boa noite, gente. Eu estou voltando ao vivo. Hoje nós estaremos na nossa live de fim de noite, né? Só para quem está acordado, com o pastor Kenny Barreto. Uma noite de muita chuva, uma noite de muito sufoco com as internets, as conexões, né? Já estão sofrendo as conexões. E agora com esses dias de muita chuva, hoje vamos falar sobre a Bíblia. Bibliologia é o nosso tema. Então você vai entrando, chamando aí. Ela preserva as vidas e leva o homem de encontro ao Salvador. Aí, Alisson Barbosa. O povo está chegando conosco aqui. Muita gente chegando. Daqui a pouco estou com o pastor Kennedy. Vai entrando, todo mundo de volta. Vamos dar uma melhorada na internet para ver. Dino Boésio está conosco. Jane Ventura, Deus abençoe. Muita gente chegando, muita gente mesmo. Que bom. Permanece aí. Deus aberto. Olha aí as babosas, sai sobrinho. Ela na boca é desejado. Pastor Marcelo ao vivo aqui, ó. Se ela estiver em cima, é a coroa dos livros e se no meio o coração. Se ela estiver lá embaixo da estante dos outros livros, ela é a sustentação. A Bíblia é a arma de todo crente, sim, mais poderosa que um míssil nuclear. Patrick Queiroz, vem conosco. O uso dela não há demônio. Bora, Kennedy Barreto. A Bíblia é a arma de todo crente, mais poderosa que um míssil nuclear. Quando fazemos uso dela, não há demônio agora vai. Que ele possa suportar. Vinícius da Peva. Muito potente, mas seu corte é permitido. 66. É a fim de noite com Bíblia. Amigos de Bíblia é o nome do nosso programa. E nós estamos lá hoje para receber o pastor Kennedy. Só acerta o coração. Frio, tá frio aqui, Kennedy. Oh, Patrick. E chovendo. Bora, Kennedy Barreto. Bora, Kennedy Barreto. Quando passemos, agora vai. Ele possa se montar. Agora vai, pastor Kennedy. Entrou aí? Entrou, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, agora tá bom. Vamos lá. Então nós estamos falando, estou com o pastor Kennedy Barreto, ali de Capão Bonito, da Assembleia de Deus no Estado do Belém, do nosso ministério. E nós estamos aqui hoje para falar de bibliologia, falar da Bíblia, a origem da Bíblia, dos autores da Bíblia, o tempo que a Bíblia levou para ser escrita, como são as versões que nós temos hoje. É coisa muito boa para os bibleiros, aqueles que gostam de Bíblia, aqueles que são amigos de Bíblia, como é o nosso programa. Aí, pastor Kennedy, os autores, vamos embora. Então, nós temos aproximadamente 40 autores, né? Dentre eles, reis, sacerdotes, profetas, até mesmo pessoas que trabalhavam na zona rural, como agricultores, pessoa que trabalhava na pesca, enfim, pessoas que lidavam com vários tipos de trabalho e ocupações, Deus usando para escrever estes 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, que entraram no cânon sagrado, né? Ok, então na realidade foram homens mesmo, foram seres humanos que escreveram a Bíblia? Então nós já ouvimos muitas vezes pessoas procurando rebaixar a palavra de Deus, e sendo até mesmo irônico, dizendo a Bíblia foram escrita por homens, como se isso diminuísse a palavra de Deus, mas Deus, ele usou realmente o homem, né? Como a coroa da sua criação, o homem dotado de capacidade intelectual, mas os homens não escreveram a Bíblia por conta própria.
A diferença é que foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque dentro da filosofia há algo chamado silogismo, que são duas premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, né? Então os céticos, eles falam assim: a Bíblia foi escrita por homens, e homens são falhos, logo a Bíblia é falha. Então quer dizer, a premissa é correta, a Bíblia foi escrita por homens. Segunda premissa, homens são falhos, falíveis, correta, mas a conclusão é errada, logo a Bíblia é falha, tem erros. Não, a diferença é que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, porque nós cremos na inspiração plenária das Escrituras, né? Deus soprou sobre estes homens. Nós encontramos a expressão grega theopneustos, né? Deus soprando sobre homens e inspirando estes homens para escrever o que foi escrito e chegou até nós como revelação de Deus, a sua palavra. Dentro desse ponto de vista, nós podemos dizer que Deus é o autor da Bíblia? Com certeza, Deus é o autor da Bíblia e Jesus Cristo, trazendo a salvação para a humanidade através do seu sacrifício na cruz, é o assunto principal da Bíblia. Inclusive em João, capítulo 20, versículo 31, fala a respeito destas coisas que foram escritas justamente para isso. Então, o propósito, o objetivo da Bíblia não é ser um compêndio de ciência, apesar de que quando a Bíblia fala de ciência, a Bíblia é correta. O propósito da Bíblia também não é ser uma enciclopédia exaustiva de história em suas minúcias, apesar de que quando a Bíblia fala de história é correta, mas o propósito maior da Bíblia, a palavra de Deus, é trazer a salvação ao homem através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muitos até mesmo dizem crer em Jesus, mas descreem na Bíblia a palavra de Deus. Ora, como eles sabem da existência de Jesus, senão pelo que a Bíblia fala a respeito de Jesus, e nós temos esta revelação. Maravilha. Quer saudar os irmãos que estão entrando? Olha o trovão tremendo na terra. O mestre Rangel Júnior está aí conosco, a inspiração plenária das Escrituras, né? Verbal e plenária. Quando você estiver aí respondendo as perguntas, Kendi, não se atenha aos comentários que surgirem aí, viu? Se você tentar ler os comentários, você pode perder o seu raciocínio. Isso é normal em transmissões. Então, deixe os comentários passar, que depois a gente faz menção deles. As pessoas estão entrando, outros estão com dificuldade na internet, os trovões estão tremendo aqui em Sorocaba. Mas nós vamos em frente. Quantos autores ao todo participaram da escrita da Bíblia Sagrada? Aproximadamente 40 escritores, né? E foram Quanto tempo eles levaram? A Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.500 anos, né? O Antigo e o Novo Testamento. Desde Moisés, aproximadamente 1440, 1445 a.C., até o apóstolo João, no final do primeiro século, por volta do ano 90 a 95 depois de Cristo. Que maravilha. Então, vamos lá. Nós estamos com o pastor Ken, daqui você está entrando agora, você está acompanhando aí, vai curtindo, vai fazendo essa programação chegar a mais pessoas. Nós estamos falando de bibliologia, a origem das escrituras, escritores, a autoria das escrituras sagradas, e estamos aqui com o pastor Kendi Barreto, diretamente de Capão Bonito. Pastor Kendi Barreto, então, vamos lá. A Bíblia foi escrita, você citou aí já a data, é aproximadamente 1.500 anos, aproximadamente por volta do ano 1400. Vamos falar agora essa dificuldade, né, que muita gente está nos acompanhando agora, né? Por exemplo, você falou aí na crença da inspiração das Escrituras,
plenária por nossa parte. Então, o que seria isso? Para que as pessoas que estão chegando agora não sabem o que seria uma inspiração plenária. O que seria isso? É porque existem algumas atitudes em relação à Bíblia, né? Existe a atitude ortodoxa, que crê na Bíblia como única regra de fé e prática, e estes vão crer na inspiração plenária, quer dizer, de Gênesis a Apocalipse, capítulo 1 de Gênesis, até o último capítulo da Bíblia em Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus, tudo o que está escrito. Inclusive, em nossos dias, principalmente, nós temos visto muitos levantes contra a Bíblia dentro do círculo religioso, do círculo acadêmico e até mesmo dentro da igreja. Antes, os ataques contra a Bíblia vinham mais de fora. Hoje nós temos visto muitos ataques contra a Bíblia partindo de dentro por muitos que se dizem cristãos. E eles chegam a dizer assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é de capa a capa a palavra de Deus. Aí eles argumentam, por exemplo, lá no deserto, Satanás tentando a Jesus é a palavra de Deus? Então, nós podemos dizer, o que Satanás falou não foi inspirado por Deus, claro, mas o registro do que ele disse foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, inspiração plenária, nós entendemos como tudo que está escrito é inspirado e não parte do que está escrito é inspirada. Então, a posição ortodoxa em relação à Bíblia é esta. Existe também a posição neo-ortodoxa, que é exatamente essa que crê na Bíblia pela metade, crê que parte é inspirado, parte não. Tem também a posição heterodoxa, que diz crer na Bíblia. Existe a posição mística, né, que coloca as experiências espirituais, sobrenaturais, com uma autoridade igual ou até maior do que a Bíblia Sagrada. Então devemos ter cuidado com revelações, profecias e visões que não entre em acordo com a palavra de Deus, mas confronte a Bíblia, porque a autoridade final é a Bíblia, a palavra de Deus. E também existe a posição do clero em relação à Bíblia, né, da Igreja Romana, que eles dizem que a Bíblia é produto da Igreja e, portanto, a Bíblia está sujeita à autoridade do clero, né? Mas nós não cremos assim, nós somos ortodoxos, cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras, verbal porque Deus inspirou cada palavra que foi escrita. Claro que Deus respeitou a peculiaridade dos escritores, mas através do seu Espírito Santo, ele levou estes a escreverem o que era da sua vontade, né? Maravilha, Ken, maravilha. Essa é boa, você falou aí, vamos deixar claro aí para as pessoas. Então, a nossa fé é o seguinte, as pessoas estão entrando agora, nós cremos que a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus? Exatamente. Mesmo quando traz textos que o diabo está falando, como você falou, e o homem está falando, continua sendo a palavra de Deus? Continua sendo a palavra de Deus, porque ainda que Satanás não tenha falado inspirado por Deus, claro que não, e homens muitas vezes não falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Até homens ímpios têm o registro da fala deles nas Escrituras, porém, o registro por parte dos autores dos livros do que os homens falaram e do que até mesmo espíritos falaram, tem a inspiração divina. Aí, meus amigos, você que está entrando agora, você está aqui para... você é bem-aventurado, você chama outras pessoas, avise que essa live está no ar, porque nós estamos aqui falando sobre bibliologia e inspiração das Escrituras, e você acaba de ouvir uma explicação magnífica sobre a inspiração plenária das Escrituras, o registro
os autores registraram palavras ditas pelo próprio Satanás, por espírito maligno, por homens, mas nem por isso a Bíblia deixa de ser inspirada, porque está sendo registrada pelos autores divinos, ou seja, o autor divino é o Espírito Santo, pelos escritores inspirados pelo autor divino, que aquilo aconteceu. Então, esse registro é a inspiração divina. Vamos para as traduções, porque a dificuldade das pessoas hoje é essa. Porque um livro escrito há tantos anos, em uma linguagem diferente, até para os próprios, poderíamos dizer assim, até para os próprios judeus de hoje, porque a língua é um organismo vivo que se muda muito. Para isso, é um exemplo do nosso português, falado falado há 20 anos atrás, ele já teve mudança muito grande. Imagina uma língua, né, milenar. Como deu-se a tradução das Escrituras? Como ela começou? Vamos partir do começo para chegar ao que nós temos hoje, pastor Ken. A história das traduções que nós temos registro na história, ela vem antes de Cristo, né? Primeiro houve tradução da Bíblia para a língua aramaica, os chamados Targums, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, pequenas porções em aramaico, e grego koiné, grego comum daqueles dias. E houve a primeira tradução para a língua aramaica, os Targums, né? Isso antes de Cristo. Depois nós tivemos a tradução para a língua grega, através do que ficou conhecida como a Septuaginta. E depois a Bíblia foi traduzida também para a língua latina, né? Nós tivemos as versões da Bíblia em latim através de Jerônimo, né? E a Bíblia que nós temos hoje, que veio à nossa língua portuguesa, primeiro houve a tradução para a língua alemã, né, na Europa, depois para a língua inglesa e só aí então para a língua portuguesa, através de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele nasceu no ano de 1628, na cidade de Torre de Tavares, em Portugal, mas aos 14 anos ele já estava na cidade de Batávia, atual Jakarta, capital da Indonésia, e ele encontrou um folheto em espanhol e Deus falou com ele através daquele folheto. Ele se converteu, começou a pregar na igreja reformada holandesa lá na Indonésia e depois ele foi levado assim, nós cremos pelo próprio Deus, a fazer a primeira tradução para a língua portuguesa. Aí se pergunta, mas por que para a língua portuguesa e lá na Indonésia? A Indonésia, ela vinha sendo colonizada por Portugal. E há pouco tempo, né, ela tinha se livrado dos portugueses, do domínio português. E João Ferreira de Almeida, ele em todo este ambiente aí de língua portuguesa, ele fez a sua primeira tradução a partir do latim, do espanhol, do italiano e do francês. Ele não se satisfez com essa tradução e então começou a traduzir o Novo Testamento a partir do grego, textos receptos de Erasmo de Roterdã, né, holandês. A partir desse texto grego aí, foi que João Ferreira de Almeida começou a fazer a tradução da Bíblia direto da língua original para a língua portuguesa. E o Novo Testamento ele ficou pronto no ano de 1681. Depois ele começou a tradução do Antigo Testamento a partir do hebraico massorético, texto de Benhaim. E quando ele estava em Ezequiel, no capítulo 48, versículo 31, ele veio a falecer e o seu amigo também holandês, né, seu amigo holandês Jacobus op den Akker, ele veio a concluir a obra que Almeida tinha iniciado. Então, essa Bíblia que nós temos hoje,
né, em nossa língua portuguesa, iniciou assim. Mas, passando-se os anos, ela veio a ter a primeira revisão. E o reverendo Thomas Boyce, do College em Cambridge, Trinity College em Cambridge, ele fez essa revisão da Bíblia, né, de Almeida, da língua portuguesa, e esta revisão, ela fez parte das chamadas correctas, que foi uma série de versões, né, da Bíblia em português, e depois nós tivemos a revista e corrigida. No ano de 1898, a primeira versão, primeira edição, melhor dizendo. O ano de 1968, nós tivemos a segunda edição. 1995, a terceira edição. E no ano de 2009, nós tivemos a quarta edição da Bíblia, né, na versão revista e corrigida. Então, Maravilha, essa é uma breve história, né? A primeira tradução foi para o aramaico, foi a primeira tradução a partir de que texto eles traduziram para o aramaico? Da onde eles encontraram esses originais? A primeira tradução, ela veio lá de trás, né, do período do Antigo Testamento, como nós falamos, para a língua aramaica, depois para a língua grega, depois para o latim, chegando na Europa, né, alemão, inglês e português. Então, nós tivemos a primeira tradução da Bíblia para a língua aramaica, os chamados Targums de Jonatas, no período antes de Cristo, né? Eles partiram dos manuscritos. Agora, todas as versões que nós temos hoje vêm de dois manuscritos principais. Vem do Textos Receptus Novo Testamento e Massorético Benheim Antigo Testamento. Esse é o texto recebido, né, do qual vem a Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, né, e outras versões que nós temos a partir do chamado texto eclético, que também é conhecido como texto crítico, a Almeida Atualizada, a NVI, a NTLH, versões católicas como a Bíblia de Jerusalém. Então, as versões que nós temos hoje partem desses textos aí. Porque os autógrafos, que foram os manuscritos originais, escritos pelos autores da Bíblia, não temos mais, né? Muito bem. E hoje, pronto, falando assim, hoje, né, como nós olhamos para as Escrituras nesse momento que as pessoas, por ter mais um conhecimento, mais um acesso até, para você fazer uma live, para você... Esse dia o irmão queria fazer um sorteio do programa, e eu disse a ele que não conseguimos, não tem mais graça fazer uma pergunta no programa de rádio, porque as pessoas, pelo acesso à internet, eles rapidamente descobrem a resposta e perdeu-se aquela graça, daquela gincana que a gente fazia nos programas de rádio, quem responde a pergunta. Hoje, né, qualquer pessoa abre o Google aí, quem encontra informações sobre a Bíblia, sobre traduções, e nisso daí entra também esses bombardeios que as traduções sofrem hoje. Há alguém até que diga que nós estamos todos errados, a vida toda como evangelho, todos totalmente errados. Temos uma tradução falsa e não é aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Nós podemos confiar hoje que temos em mãos a palavra de Deus, pastor Kennedy? Podemos confiar, pois nós cremos na preservação do texto sagrado pelo próprio Deus, né? Deus não deixaria
o seu povo sem a sua palavra. Claro que há uma série de detalhes aí em relação ao texto, e há uma disputa muito grande em uma ciência chamada de crítica textual, né? E encontra-se milhares de pontos de disputa entre as traduções, entre os manuscritos e toda essa disputa aí. Mas não são capazes esses pontos aí de discussão de impedir que até mesmo uma pessoa iletrada tenha um encontro com Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas, e tenha um entendimento da Bíblia, a palavra de Deus, né? Pois ele vai ler e vai tirar um extrato do que está escrito, e isto será válido para a sua prática de vida cristã. Agora, se nós quisermos entrar nas minúcias, nos detalhes, ponto a ponto, claro que há muitos, né, pontos de discussão, de debate, de pesquisas, e há muitos que querem se dar a isso, né? Se nós quisermos ter um conhecimento científico da palavra, um conhecimento técnico, um conhecimento mais profundo do texto em si, nós temos que entrar por esse caminho. Mas a questão espiritual da palavra de Deus, isso aí, até mesmo um iletrado, uma pessoa que não teve até mesmo chance de estudar, uma pessoa simples, ela pode viver lendo a palavra de Deus e colocando em prática na sua vida, e ela vai chegar ao céu encaminhada pela Bíblia, a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Você falou da inspiração das Escrituras. Uma coisa que eu sempre digo, é que Deus não inspirou só quem escreveu. Deus inspira quem lê também. Deus inspira quem ouve. Isso é magnífico. Quando eu fiz uma live essa semana conversando com um arqueólogo de Israel, e ele falando dessa dificuldade na Bíblia, ele usou o português e usou o inglês, ele dizendo assim, porque a palavra para Senhor em inglês é Lord, e Lord não é a mesma coisa que do hebraico. O hebraico faz a diferença entre o Senhor como pessoa e o Senhor Deus. As palavras são diferentes. E eu, conversando com ele, falei que o crente, o servo de Deus, ele não tem dificuldade em entender quando se dirige ao Senhor Deus e o Senhor fulano de tal. O mais simples crente de uma igreja, ele tem total discernimento sobre isso, mesmo que a palavra seja a mesma no inglês ou no português, mas é só ele ouvir, ele tem total discernimento sem precisar fazer um campo de batalha na palavra, no original, naquilo, como fazem em outras línguas, por exemplo, a língua bíblica. Não é isso? Exatamente. E eu tenho agora o meu primeiro filho, né? E ele tem menos de 2 anos de idade, né? Fez um ano em fevereiro, e ele está começando a querer falar, né? Mas do jeito dele, eu vou entender, né? O jeito que ele se comunica comigo, eu vou entender e vou amá-lo, né? Independente dele pronunciar feito a palavra exata, né? Ele não vai perder a comunhão comigo por causa disso. Então eu creio que em relação a Deus é a mesma coisa, né? Deus não está preocupado com essa parte técnica, mas com a parte espiritual. Se nós realmente amamos o Senhor e estamos entregue a Ele, né? É o que é mais importante para o Senhor. Agora, como eu disse, em relação à palavra, eu sempre digo, existe a parte espiritual e a parte técnica. Se nós quisermos aprofundar, né, o nosso intelecto no conhecimento, nós vamos entrar na parte técnica mesmo, nas minúcias,
né, da palavra para cada vez conhecer mais. Mas isso não é o mesmo que a parte espiritual. Mas imagina, pastor Kennedy, se a Bíblia, as traduções não passassem por esses concílios, por essas traduções, essas revisões, essas adaptações aos idiomas, pessoas de outra nação, se você pega uma tradução linear, aí é o que eu sempre digo para as pessoas, eles não conseguiriam nem ler as Escrituras. Não tinham como ler, não é verdade? E é o que eu disse, nós começamos esse dia. Nem os próprios judeus atuais, eles conseguiriam ler da maneira que foi escrita, se não houvesse esse empenho, e não é uma coisa monocrática. Mas vamos em frente. E hoje aí as pessoas perguntam muito. Nós caminhando aqui para o final, senão nós perdemos a hora, o papo bom, o tempo voa. As pessoas perguntam bem assim, vamos falar aqui bem português, para nós brasileiros, estudiosos da Bíblia. Uma tradução, tem várias traduções, mas um principiante aí, principiante do estudo bíblico, ele quer uma tradução boa para ele ler, para ele pregar, você tem alguma preferência? Então, a respeito de traduções, nós temos as Bíblias traduzidas a partir de uma equivalência formal, né? E as Bíblias traduzidas a partir de uma equivalência dinâmica. Então, a equivalência dinâmica, ela procura usar palavras mais fáceis e atuais para o texto sagrado. Então, essas Bíblias seriam mais fáceis de serem entendidas, né, para o novo convertido. Mas para estudo, para ensino, para doutrina, nós precisamos prezar por uma versão mais próxima possível das línguas originais. Só que nós precisamos fazer esta divisão, pois, como disse, todas as traduções que nós temos partem de duas áreas. A área de reconstrução textual a partir do texto recebido e a área de reconstrução textual a partir do texto eclético. Então, a partir do texto recebido, ou textos receptos, nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Essa versão ela foi produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, né? E foi lançada em 1994. Essa versão é a versão mais próxima do texto que Almeida usou para fazer a tradução, né? E ela também é a versão mais parecida com a Bíblia King James, a versão mais querida, mais vendida e mais popular da Bíblia em toda a história da igreja, né? Então, a versão que nós temos hoje mais próxima da King James inglesa é a Corrigida Fiel, e mais próxima do que Almeida usou para fazer a tradução. Agora, se você for para a linha de reconstrução textual a partir do texto eclético, também chamado texto crítico, aí uma versão mais próxima seria Almeida Revista e Atualizada. Embora há uma discussão muito grande a respeito da própria terminologia, não é porque Almeida Revista e Atualizada. Almeida não usou os manuscritos que foram usados para fazer a revista e atualizada. Então, a linha de reconstrução textual eclética, ela trabalha com o Códice Sinaíticos, com o Códice Vaticanos, com o Códice Beza, com o Códice Alexandrinos, né? E com o Códice Efraimita. São esses aí os principais. Mas Almeida não usou nenhum desses para fazer a tradução. Almeida usou, então, o hebraico para o Antigo Testamento, o hebraico massorético, Ben-Haim, e usou o grego do Textos Receptos de Erasmus. Então, por que essa Almeida Revista e Atualizada? Então, até a própria terminologia é
motivo de debate, né? Porque Almeida não usou esses textos aí para fazer a tradução. Então, particularmente, até mesmo seguindo uma linha conservadora, né? A linha de reconstrução textual crítica ou eclética, ela vem de textos egípcios. A linha de reconstrução textual, né, do texto recebido vem de manuscritos bizantinos, né, que por sua vez seguem a linha antioquiana, né? Antioquia, na Bíblia, nós lemos no livro de Atos, é onde pela primeira vez os irmãos foram chamados cristãos e onde passou a ser o quartel-general da igreja depois de Jerusalém. Então, seguindo a linha conservadora, nós ficamos com Revista e Corrigida, a mais popular do Brasil, mas que já sofreu alterações para o texto eclético, e uma versão mais pura, que, vamos dizer assim, limpou a Revista e Corrigida das mudanças que houve a partir do texto eclético, é Almeida Corrigida Fiel. Quem quer seguir uma linha conservadora, segue essa linha. As igrejas da Reforma, né, usaram essa Bíblia durante a Reforma Protestante, e é a linha conservadora. Maravilha, querido. Eu quero, você que está entrando, começando a nos acompanhar agora, já estamos caminhando para o final. Estou com o pastor Kendi aí, estudioso da Bíblia Sagrada, professor de Bíblia, ligado conosco aqui. A internet está judiando de nós hoje, dando umas travadas aí, as pessoas aí estão reclamando também. Muita chuva, a internet. A minha, graças a Deus, está estável, está segura no 4G aqui, mas o Wi-Fi de casa, o Wi-Fi de casa não suportou, eu tive que partir para o 4G, tá certo? Aí de vez em quando o Kendi está dando aquelas travadas ali, mas tá normal. Escute, Kendi, a Revista Corrigida foi a preferida pela Assembleia de Deus durante muito tempo, né? Hoje já tem uma mudança muito grande no público, principalmente no público mais jovem, mas antigamente eu me lembro, quando não tinha data show, quando não tinha recursos, né, para todos lerem juntos, eu me lembro que na Assembleia de Deus ficava até difícil dar um estudo ou pregar. Eu vi muitos pastores vindo dar estudo na igreja trazendo uma Bíblia de uma versão diferente e gerava aquele murmúrio no meio do povo, tal, porque a Assembleia de Deus era mais ligada à Revista e Corrigida, não é isso? Sim, sempre foi. Até os dias de hoje, a maioria, não só da Assembleia de Deus, né, mas a maioria das igrejas pentecostais, elas têm por preferência a Almeida Revista e Corrigida, que também, como disse, vem do texto recebido, e ela foi uma tradução que tem toda uma história, né? Nós já falamos até a respeito disso, e ela é a mais querida, né? A versão mais querida, mais popular que nós temos hoje em língua portuguesa. Apesar de ter sofrido algumas alterações, pois a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é responsável aí pela versão Revista e Corrigida, mas a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela vem com a Almeida Corrigida Fiel, limpando a Revista e Corrigida de mudanças que teve para o texto crítico, né, o texto eclético. Amém. Os irmãos que estão comentando aí, mandando seus comentários, fazendo perguntas, nós não temos tempo para atender os irmãos, nem perguntar, porque estamos aqui num bate-papo, né? E nós fazemos aí um perguntas e respostas e participação do povo de Deus que está aqui, né? Lá em cima, eu subo aqui, ó, muita gente conosco, comentando, apesar de não aparecer lá em cima, mas aqui embaixo está todo mundo conosco, passando, e tem a oportunidade também de conosco, de você depois, se você assistir aí onde você estiver. Pastor Kendi, eu falei disso da Bíblia Corrigida, porque hoje eu percebo no público, o público mudou um pouco das igrejas hoje, e eu gosto de fazer leitura responsiva com a igreja toda, e eu percebo a diferença das traduções na hora que eu mando o povão ler. Um está lendo em uma tradição, outro está lendo em outra. Inclusive, agora eu uso a Corrigida Fiel no Data Show, e digo para as pessoas, olhem para o telão
e para nós lermos uma leitura uniforme, porque hoje já se admite, né, em nosso meio, as pessoas, já há muitas pessoas com traduções diferentes, não é isso? Sim, nós a cada dia temos tido aí um aumento, né, do lançamento de livros e novas editoras, e uma editora, para ter seu respeito, tem que lançar uma Bíblia, e a realidade é o seguinte, né, o chamado comércio, né, no meio religioso tem crescido por demais, e tem um pouco do lado negativo disso, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado, estarmos sempre estudando essa questão aí do texto bíblico para não sermos pegos até mesmo de surpresa por alguém que chega até nós dando uma explicação diferente, dizendo, é porque esta versão aqui diz assim, uma versão que surgiu nova. E talvez esta versão não esteja correta, né? Então, é muito importante o estudo das traduções da Bíblia para ficarmos seguros. Kennedy, eu não marquei que hora nós começamos, então já é meia-noite. Nós vamos continuar aqui até o Instagram derrubar. Eu acho que eu comecei 11 horas na primeira, mas como nós tivemos que recomeçar, eu acho que foi ali para 11h10, não lembro de ter marcado o horário, mas você fica atento aí, quando o Instagram começar a fazer a contagem regressiva que vai derrubar, aí eu já te dou sinal para você despedir aí do pessoal. Agora, vamos lá, vamos falar um pouco de um assunto interessante que precisa ser falado, notas de rodapé, porque das Bíblias de estudo, minha irmã falou aí sobre a Bíblia de estudo. Há muitas pessoas que confundem, né? Parece que foi hoje que nós comentamos sobre isso, nota de rodapé com Bíblia, né? Infelizmente, existem muitas pessoas, esse dia estava evangelizando uma pessoa católica, e ele me mostrando ele estava com a Bíblia de Jerusalém, com vários comentários, ele estava com a Bíblia Ave Maria, e mostrando os comentários, pensando ele que fazia parte das Escrituras, mas eram comentários de teólogos católicos. Aí agora vamos lá para esse assunto aí, pastor Kennedy. Qual a posição do estudioso da Bíblia em relação às notas de rodapé da Bíblia de estudo? Elas são o quê? 100% confiáveis ou são interpretações que merecem um ponto de interrogação? O que você diria? Então, é bem pertinente esse ponto aí que o senhor tocou, porque o texto sagrado, ele é plenamente inspirado. Mas os comentários que nós encontramos no rodapé são posições teológicas de pessoas que produziram e editaram tais Bíblias. Então, o estudioso da Bíblia ele vai encontrar muitas heresias nas notas de rodapé de várias Bíblias, né? Inclusive Bíblias consideradas como boas Bíblias de estudo, ainda assim vai haver um ponto aqui ou acolá que não passa no crivo, né? Então é necessário ficar com o texto sagrado. Nós lemos o comentário, e absorvemos o que é de melhor na posição teológica daquele comentarista, mas a autoridade final está nas Escrituras Sagradas, né? No texto inspirado. Então as pessoas precisam entender que as notas de estudos, sejam elas as melhores ou as não tão boas assim, elas não fazem parte da palavra inspirada, é isso? Exatamente, não fazem parte do texto inspirado, né? Inclusive, há a possibilidade de alguém estar estudando uma Bíblia com um comentário no rodapé e encontrar até uma heresia absurda, né? Então é necessário tomar cuidado.
Então, é o que nós costumamos dizer. Quando estamos estudando, nós precisamos comer a carne e deixar os espinhos, né? Mas é necessário detectar estes espinhos, né? Então, o estudo da Bíblia deve ser processual. Uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia, por exemplo, ele não pode ir diretamente a estudar uma Bíblia Dake, por exemplo, que apesar de ser uma Bíblia muito rica, com muitas informações interessantes, existem posições pessoais de Dake, né, que não são bem vistas por muitos teólogos, por muitos estudantes da Bíblia. Então é processual. Nós precisamos tomar este cuidado aí para não queimar as etapas. Um jovem aqui da igreja, ele começou a estudar a Bíblia e veio falar para mim que tinha começado a estudar a Bíblia, todo alegre, feliz, e eu perguntei, você começou de onde? Ele falou Apocalipse. Quer dizer, começa já por um dos livros que a maioria tem como um dos mais difíceis de ser entendido da Bíblia. Então é necessário seguir este processo. E no estudo de conteúdos teológicos também não é diferente. Então, por exemplo, para um pentecostal da Assembleia de Deus como nós somos, eu costumo recomendar a primeira Bíblia de estudo que a pessoa compra, a Bíblia de estudo pentecostal, pois terá a nossa doutrina, né? Não são comentários tão complexos assim de serem entendidos, e tem a sua riqueza nos comentários, né? Depois que ler, estudar a Bíblia de estudo pentecostal, então vá para outras Bíblias. Ok, então, isso que você falou é interessante. Isso é normal, né? De jovens, novos convertidos, essa fascinação por Apocalipse. Então, nós falamos hoje sobre bibliologia, traduções da Bíblia, inspiração da Bíblia, autores da Bíblia e traduções da Bíblia, né? Coisa muito boa, você que entrou agora, estou com o pastor Kennedy Barreto, diretamente de Capão Bonito, e você entrando aí conosco, com todos os picos de internet, nós estamos juntos para glorificar o nome do Senhor. O pastor Kennedy, dentro dessas notas de rodapé, que as pessoas, principalmente os leigos, têm como quase que uma nota de inspiração, você disse aí que pode ser encontrado coisas absurdas, né? Por exemplo, como um estudioso da Bíblia ele se porta diante de ele lê um texto ali, vai para o rodapé e aquilo ali está contrário a tudo aquilo que ele tem aprendido. Ele muda totalmente para concordar com aquilo ou ele continua a pesquisa para descobrir onde está a verdade? Então, quando nós estamos estudando qualquer assunto, qualquer tema, nós não podemos cair nesse erro. Inclusive, eu já tive aconselhando jovens pregadores a respeito disso, que cometeram esse erro. Ele vai estudar um assunto, então ele pega uma Bíblia com um comentário e estuda o comentário daquela Bíblia e acha que ali está a verdade e já vai pregar. Mas ele não procurou ver o posicionamento de outros a respeito do mesmo assunto. É igual um livro. Você tem um tema a ser estudado, aí encontra um livro, lê aquele livro, aí vai passar aquelas informações para frente, vai pregar, vai falar outros a respeito daquele assunto, como se toda a verdade estivesse ali onde você leu. Mas é importante ler vários autores falando, comentando, escrevendo sobre o mesmo tema, para então, com oração e debaixo do temor de Deus, chegarmos a uma conclusão. Maravilha. Vamos falar de algumas regrinhas aí para a interpretação da Bíblia, quanto o tempo nos der. Por exemplo, a gente vê aí na internet, hoje está aparecendo muitos cursos, curso de interpretação da Bíblia. Esse dia, rapaz, eu vou te dar o curso para você interpretar a Bíblia. Tem até curso de interpretação de sonhos, né? Curso de aprender a falar línguas estranhas. Tem de tudo.
Vamos dar... um leigo pergunta para nós agora. Como eu faço para interpretar melhor a Bíblia? Dá algumas regras aí, sendo rápido. Então, a regra de ouro, chamada regra das regras, a primeira é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, é necessário observar o contexto imediato, que são os versículos que vêm antes ou depois daquele que nós lemos, e se não encontrar, teremos que ler todo o capítulo, né, ou todo o livro, ou toda a Bíblia, se for necessário, para encontrarmos, né, o que toda a Bíblia fala a respeito daquele assunto, porque se nós lermos 1, 2 ou 3 versículos apenas e acharmos que devemos seguir o que está escrito ali, será um absurdo, porque outras passagens da Bíblia vai explicar e mostrar um outro caminho. Então nós precisamos observar a harmonia das Escrituras a respeito do tal assunto para chegarmos a uma conclusão, né? Contexto imediato, contexto remoto. Precisamos observar também a questão da regra dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Nós estamos diante de um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, do outro lado do oceano, né? Há um povo de uma cultura totalmente diferente e nós não poderemos de modo nenhum achar que podemos colocar tudo isso, né, diante de nós e que deve ser como era naquela época. Todos esses detalhes precisam ser levados em conta para que venhamos ter uma interpretação coerente da Bíblia, né? Kendel, muito embora, como nós já explicamos aqui, a Bíblia sendo inspirada por Deus, mas quem escreveu também deve ser levado em conta na hora de se estudar o estilo daquele escritor? Deve ser levado em conta. Quando nós lemos o texto, nós precisamos fazer perguntas ao texto. Quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Como o povo ou as pessoas a quem foi enviado aquilo que foi escrito recebeu aquela mensagem e como se aplica hoje. É necessário fazer essas perguntas básicas ao texto e levar em conta o contexto que o escritor estava. Isso que você falou aí é bom para a gente enumerar. A pessoa está nos assistindo agora, por exemplo. Quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu, como foi recebido o que foi escrito e como se aplica hoje. São perguntas fundamentais que devem ser feitas ao texto para se ter uma interpretação coerente. Você falando o povo diferente que recebeu costumes diferentes, coisas que são faladas na Bíblia que para aquele povo daquela época era muito fácil deles entenderem, muito comum, como é difícil para nós hoje, não é isso? Sim. É difícil para nós hoje. A própria língua portuguesa, por exemplo, que é um organismo vivo que é a língua. A tradução revista e corrigida mais antiga, que traz aquele português que o pastor Antônio Gilberto chamado do português clássico, né? Algumas palavras de Rui Barbosa, de Michel Temer, né? Palavra, né? Artelhos, palavra como desposar-te-ei, né? Palavras, são palavras que para o português de hoje já tem pessoas que já não sabem o que é, não é isso? Ilhargas, né? Sim. Então a Bíblia na versão revista e corrigida, na versão corrigida fiel, ainda usa esse português clássico, né? Palavras consideradas arcaicas que caiu em desuso. Então, seria necessário um bom dicionário bíblico, né, para estar pesquisando o significado de tais palavras. Então, como disse, essas versões aí mais próximas da língua original, traduzidas com uma língua clássica do país que foi traduzido, né,
elas são ótimas para estudo bíblico, para doutrina, né, para pregação, mais uma versão de equivalência dinâmica que atualiza as palavras, né, torna a linguagem mais fluente, seria mais apropriada, mais adequada para o novo convertido, por exemplo, né? Então, cada coisa no Você que seu está entrando devido. agora, só um pouquinho aí. Você que está entrando agora, nós estamos num bate-papo aqui com o Kenny Barreto, pastor da Assembleia de Deus em Capão Bonito. Nós estamos bem no finalzinho, daqui a pouco o Instagram vai dizer que nós devemos parar, mas se você vê aí o Instagram dizendo que nós devemos parar, você não deixe de ver esta live depois que ela fica gravada aqui na nossa página, para você ver ela do começo ao fim e ser com certeza abençoado e edificado nas Escrituras Sagradas e receber a bênção do Senhor, que a Bíblia diz enriquece e não acrescenta dores. Ô Kendi, o que você teria a dizer, isso é rapidinho, acho que estamos quase encerrando, daquelas traduções que nós encontramos nos dias de hoje, que já houve aí alguns anos atrás, mas hoje é fácil de encontrar, por exemplo, Bíblia de Igreja Fulana, Bíblia do Pregador Fulano, que eles fazem uma tradução, não dos originais, mas faz, vamos dizer assim, do inglês para o inglês, eles fazem do português para o português, e eles colocam alguns remendos aí, querendo dizer que é dos originais. O que nós dizemos disso daí? Dessas novidades da época, de pessoas sozinhas, sem nenhum conselho, sem participação de eruditos, ele mesmo faz e aplica novo sentido a várias passagens bíblicas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Pois há pessoas que descobriram que a Bíblia é uma fonte de se ganhar dinheiro e estão se apropriando do texto sagrado para fazer nome em cima disso e ganhar dinheiro, e não tem uma história com a Bíblia. Então, quem pesquisa, quem estuda, ele vai ficar cada vez menos suscetível a cair nesse tipo de laço. Claro que o estudo precisa ser feito com oração, temor e tremor diante de Deus e da sua palavra, para que o Espírito Santo esteja conduzindo a pessoa no estudo e aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus e não caia no erro, né, de se acreditar em falsas versões da Bíblia que esses enganadores estão aí se aproveitando para fazer nome em cima da palavra de Deus. E cada vez está surgindo mais, né? Quando você pegar uma Bíblia e observar uma versão diferente, você precisa procurar ler a ficha catalográfica, né, daquela Bíblia. Essas páginas aí do início da Bíblia, elas quase não são lidas, raramente são lidas, e é muito importante, sempre que eu compro uma Bíblia nova, eu começo a ler desde a primeira página, né, a ficha catalográfica, para descobrir qual foi a comissão de tradução do texto que trabalhou com aquele texto, quem são os editores, se são pessoas de respeito, de renome no meio acadêmico, porque existe muitos charlatões em nossos dias trabalhando aí com versões de Bíblia, mas que não tem um cabedal acadêmico para fazer uma tradução da Bíblia, né? Kendi, e outra coisa, a doutrina da igreja tem que ser extraída da verdade bíblica. E a Bíblia não pode ser traduzida ao bel prazer para apoiar uma doutrina, muitas vezes, herética de um determinado grupo, que nós temos um grupo que traduziu uma Bíblia somente para apoiar as suas doutrinas heréticas, não é isso? É a chamada exegese, né? Do prefixo ei, significa colocar lá. A pessoa tem ideias preconcebidas a respeito do texto, e muitos buscam interpretar o texto a partir do que eles creem, mas no caso desses aí que o senhor falou, eles chegaram ao ponto até mesmo de fazer uma tradução, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, para defender as suas doutrinas. Por exemplo, você pega uma exemplar...
vai cair em 20 segundos. Despede do povo aí com a paz do Senhor, eles vão ficar com água na boca esperando para a próxima. Você pega um exemplar dessa Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. Saúde ao povo, rapaz, está terminando. Então não vai dar tempo. Deus abençoe a todos que participaram.